família, como eu disse, promessa e dívida. Fiz aquela análise lá do Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, como uma espécie de teste para ver se a galera gosta, se a galera quer mais vídeos nesse estilo. O teste deu certo, o vídeo ele repercutiu mais que o normal do canal. A galera viu mais em massa, teve mais comentário, deu like, então, como eu disse naquele vídeo, um já estava saindo no forno, só faltava esse pequeno teste que aí dá certo, e a gente tem aqui a análise de Clube da Luta. Que, bom, eu podia fazer a análise de 1000 filmes aqui, mas eu já tinha feito aquele vídeo com Coda lá, vocês podem conferir aqui no canal, sobre Psicopata Americano. E eu queria ir além, né? Eu queria falar de outros filmes que tá nesse mesmo nicho aí, então, tem Taxi Driver, Coringa, o Abutre e o Clube da Luta, né? Que ele é, eu acho que ele diria que ele é o segundo que mais usam, né? Que mais falam por aí. É o Psicopata Americano, o Clube da Luta e o Taxi Driver. Talvez eu veja o Taxi Driver de novo, né? Pra fazer um vídeo sobre. Mas por enquanto não tenho nenhuma pretensão sobre. Vamos falar aqui somente sobre Clube da Luta, que é um filme que acho muito interessante, gosto muito dele. E eu quero dar uma análise aqui em cima sobre o filme, sobre os objetivos e pá. Antes, se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. E deixado tudo isso bem claro, agora sim, bora pro vídeo. Bom, Clube da Luta foi um filme que lançou no ano de 1999 e conta a história desse cara aí, que é o Edward Norton. Na verdade não é esse o nome do cara, mas eu esqueci o nome do cara, então vamos chamar ele de Edward Norton, que é o nome do ator do cara. E a gente tem o Edward Norton aqui, ele é um cara que trabalha sem parar. Um dia ele encontra uma pessoa no avião chamada Tyler, os dois viram amigos e do nada o prédio, na verdade não o prédio, mas o apartamento dele pega fogo e ele se muda para a casa do Tyler. E a gente tem um monte de coisa que acontece depois disso, onde basicamente tudo isso leva a um ataque terrorista. E enfim, o filme é dirigido pelo David Fincher, é um diretor que provavelmente você conhece. Se você não conhece, ele fez outros filmes que são considerados fenomenais, como Seven e Redes Sociais. Foi um filme que repercutiu muito cedo, teve várias polêmicas com ele na época que foi lançado, porque teve, inclusive aqui no Brasil, um cara que entrou armado no cinema e basicamente matou todo mundo. Então entrou naquelas polêmicas que, né, toda vez, uma hora ou outra entra. De olha, o filme ele faz violência, olha, o filme ele faz as pessoas ficarem violentas, né? É a mesma coisa com o jogo, com anime, pá. Mas essa coisa toda que deu em cima do filme foi uma baita divulgação. E hoje em dia ele é um clássico do cinema. Ele é um filme que uma hora ou outra ele remexe e volta a ficar famoso por aí. Agora que tem esse meme aí do que chamam do cara Sigma, né? Bom, o filme ele começou a ser visto em massa, a galera começou a ver ele em massa e pá. E hoje em dia é um filme bem popular, até por isso que eu tô me arriscando a fazer uma análise desse filme aqui no canal. Enfim, vamos começar aos poucos. Esse vídeo vai ter spoilers do filme, então caso você ainda não tenha visto, bom, não veja. Basicamente é isso, não veja o vídeo. Mas se você for boiola e quiser ver esse vídeo mesmo assim, então vamos começar logo com o vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu quero jogar aqui, né, é que o filme ele tem um plot twist. E o plot twist do filme basicamente é: o personagem, que é o Tyler, na verdade é uma personalidade do personagem do Edward Norton. É tipo aquele filme lá, vocês já devem ter visto, que é o Fragmentado, que o cara tem milhares de personalidades, só que aqui, no caso, ele só tem duas. E o Tyler é uma delas. Então basicamente a gente acompanha aqui a história de um protagonista esquizofrênico. E bom, muita gente considera esse plot twist super imprevisível e considera também um dos melhores do cinema. O que eu tenho uma opinião meio à parte sobre. A parada é que o filme ele deixa várias dicas no processo todo de que o Tyler na verdade é o próprio protagonista do filme. E enfim, dá pra listar dúzias dessas dicas. Eu acho que o filme ele já feito em sua concepção com esse plot twist já à tona. E isso faz o plot twist ser bem mais natural do que realmente parece.
E bom, a primeira participação dele foi no avião, junto do personagem do Edward Norton, onde basicamente os dois personagens têm a mesma mala. Isso já é uma puta dica, né? Que os dois são na verdade a mesma pessoa, mas aos poucos a gente vai prolongando mais isso. Então no filme, como eu disse, o personagem do Edward Norton tem seu apartamento queimado, botam fogo no apartamento dele, e o filme deixa meio que claro, eles nunca dizem com todas as palavras, que quem botou o fogo no apartamento dele foi o Tyler. Só que tinha um furo nisso. Os personagens conheceram o Tyler no avião, mas aparentemente o apartamento estava pegando fogo desde antes eles descerem do próprio avião. O que já fica meio estranho ele ter botado fogo no apartamento do cara. Tem outro ponto que é a personagem que é interpretada pela esposa do Tim Burton, né? Eu não lembro o nome da atriz, mas ela é a mesma personagem que interpretou a Bellatrix nos filmes do Harry Potter. Que basicamente no filme inteiro ela vai pra casa do Tyler e trepa com ele. E toda vez que o personagem do Edward Norton presencia ela na casa dele, a personagem fica misteriosamente puta por ele basicamente não saber do porquê ela está na casa dele. O que por si só já é mais uma dica. Enfim, o filme ele tem realmente várias dicas, o que eu citei aqui são pequenas dicas. Na verdade eu acho que algumas delas são até que bem grandes. Mas a parada é que o filme, como eu disse, provavelmente ele já foi pré-concebido com essa ideia do plot twist na cabeça do diretor, do David Fincher. Então, basicamente, o filme inteiro é feito em volta disso. O que deixa bem fácil de perceber várias dicas quando você vê pela segunda vez esse mesmo filme. Que a primeira vez que eu vi o filme, eu já tinha achado que o plot twist já tinha sido revelado antes dele ser verdadeiramente revelado. Só depois que eu revi o filme, eu vi que o filme realmente só deixa claro que o Tyler e o personagem do Edward Norton são a mesma pessoa, na cena que o personagem do Edward Norton fala com a personagem interpretada pela atriz da Bellatrix pelo telefone. Ali que eu vi o filme e falei, é nessa parte, não era ali, é bem no futuro. Então o filme, ele realmente deixa concebido isso daí. É uma das pontas principais que guiam o filme inteiro. E também tem outra história que é um pouco mais engraçado. Eu conheço um amigo que, desde a cena do avião, onde o Edward Norton conhece o Tyler, o cara já tinha percebido que os dois eram a mesma pessoa. Só que eu teria que confiar na palavra dele. E eu não sei se a palavra dele é bem confiável. E provavelmente, né, pode até ter rolado algo como ele ter ouvido um spoiler antes e pá. Mas de qualquer jeito, eu acho algo bem curioso e que agrega essa análise aqui, então eu vou botar. Enfim, vamos continuar com a história desse filme. Basicamente, depois do Tyler começar a morar junto do Edward Norton, no apartamento dele, meio que começa um circo anárquico aqui. E aliás, eu acho isso muito interessante no filme, tá? Porque ele pega meio nesse ciclo anárquico aqui algumas pitadas da jornada do herói. E pra quem não conhece, é um estilo clássico de narrativa que basicamente agrega em algumas coisas. Que é praticamente os passos de alguma jornada, em alguma aventura ou paradas assim. E você provavelmente já viu esse ciclo em várias obras. Star Wars, Harry Potter, Homem-Aranha, Batman e por aí vai. E é uma jornada narrativa bem antiga, que era utilizado desde a Grécia Antiga, com mitos gregos e etc. E tem uma cena desse filme onde o Tyler, ele basicamente esfaqueia a mão do personagem do Edward Norton e joga um líquido em cima pra fazer ele agoniar. E isso é um passe claro da narrativa do herói, de seu momento onde tem um ciclo que não tem volta, ou seja, ele vai ter que embarcar naquela aventura e não tem como voltar depois disso. Porque aí é onde basicamente o personagem do Edward Norton entra nesse ciclo aí de anarquia do Tyler e entra dentro dele de vez, então sem volta. E tem várias outras coisas que eu até posso comentar aqui, mas eu não vou comentar senão o vídeo fica muito longo. Mas com o passar do vídeo eu quero entrar um pouquinho mais a detalhe sobre isso. Enfim, eu vou dar uma resumida bem rápida do que acontece no filme pra gente conseguir prosseguir logo de uma vez. Basicamente, os dois juntos, eles brigam o tempo todo, toda hora, ao mesmo tempo. E isso de algum jeito é muito satisfatório para eles dois. Então eles criam um clube de pessoas para eles conseguirem se cair na porrada, onde provavelmente tem a cena mais icônica desse filme, que é o personagem do Brad Pitt, o Tyler, falando das regras do Clube da Luta, que basicamente falando é uma cena até que bem legal.
Enfim, esse negócio de Clube da Luta cresce, até que o Tyler tem a ideia de recrutar algumas pessoas desse clube para fazer parte de algo maior, ou seja, morar na casa dele. E basicamente, para ele recrutar essa pessoa, ela tem que ficar parada na frente da casa dele por um tempão, sem recuar. Então o Tyler xinga, bate, faz um monte de coisa com as pessoas, e se elas não desistirem, bom, elas entram pro clube. Aí aos poucos o personagem do Edward Norton se perde com o objetivo daquilo tudo, e a gente descobre que o plano do personagem do Brad Pitt, o Tyler, era basicamente explodir uns prédios pra meter anarquia e foda-se. O personagem do Edward Norton fica meio receoso perante isso, então ele vai procurar o Tyler, já que ele sumiu. Então ele vai em vários lugares que o Tyler supostamente teve, até chegar no momento onde ele descobre que na verdade ele mesmo é o Tyler. Então ele tem basicamente todas as peças para impedir o Tyler, que seria ele mesmo, de explodir os prédios. Ele tenta entregar tudo para a polícia, mas a polícia faz parte do clube do Tyler também, então dá errado. E só opta por ele mesmo ter que desativar os explosivos. Ele só consegue desativar os explosivos de um prédio só, porque basicamente a parte da personalidade dele, que é o Tyler, briga com ele mesmo. E aliás, é uma cena muito interessante, porque a gente... Nessa cena em específico, a gente não vê a luta pelo olhar do personagem do Edward Norton. Então, a gente vê basicamente o personagem do Edward Norton batendo nele mesmo, se empurrando contra as escadas, enfim. Basicamente, o personagem do Edward Norton perde a luta contra ele mesmo e ele acaba preso dentro de uma cadeira, preso dentro do prédio que justamente nele explodir. Aí, no final, o cara ele faz uma macumba louca. E o que seria essa macumba louca? Basicamente, o Tyler tá armado nessa cena. E já que o Tyler é ele também tá armado. E ele, basicamente, pega a arma, bota na própria boca dele e atira o gatilho. E isso mata o Tyler, mas não mata ele. Por quê? Na verdade, já vi algumas explicações e basicamente é porque ele pensou que ele iria morrer naquela cena. Só que ele conseguiu engolir a bala. E já que ele pensou que ele morreu, e o Tyler é basicamente uma invenção da cabeça dele, pra ele, o Tyler morreu. Já que pra ele também iria morrer. É meio complexo, mas faz sentido. Enfim, no final do filme, os negros do clube do Tyler sequestram aquela personagem que, na verdade, é a atriz, que é a atriz da Bellatrix, e joga no prédio junto do Edward Norton. É o único lugar, meio que na cidade, que tá totalmente a salvo. E no final, todos os prédios explodem, menos justamente o prédio onde tá o Edward Norton. E aí acaba o filme. Enfim, eu considero esse um filme muito bom, mas muito bom mesmo. E é como eu disse, eu acho que os detalhes por trás do plot twist são bem feitos. Realmente acho o plot twist bem marcado ali no filme. E aliás, eu esqueci de citar alguns deles, porque dá pra ver no começo do filme algumas cenas do Tyler sumindo e desaparecendo num take só. Que é um indício, mas você tem que ser bem franco pra pegar isso daí. E também tem uma cena do Edward Norton espancando ele mesmo de um jeito pra subornar o chefe dele. E ele fala que nessa cena ele lembra da primeira luta dele com o Tyler. O que é outro indício. E é como eu disse, esse filme ele tem vários indícios, mas essa é a parte que é uma parte muito interessante porque mostra como o filme é bem escrito. Mas eu queria entrar um pouco nessa parada da jornada do herói que o filme faz. Porque basicamente esse filme é o personagem do Edward Norton mergulhando nesse sistema anárquico. Porque ele é um cara que trabalhava muito, ele estava cansado, com insônia, não conseguia dormir. E o jeito dele para lidar com esse modo da vida é vendo a dor dos outros de perto. Só que ao percorrer do filme, ele encontra algo bem mais eficiente, que é esse modo anárquico que o Tyler vê as coisas. Então no filme, ele serve meio como uma espécie de mentor pro Tyler. O mentor que é bem conhecido nesses estereótipos de jornada do herói. De novo, poderia citar vários exemplos, Obi-Wan, Star Wars, o Gandalf em Harry Potter e por aí vai. O ponto do Tyler nesse filme é basicamente fazer com que o personagem do Edward Norton mergulhe nesse mundo anárquico. Cada vez mais vai mais a fundo dentro dele, que é basicamente pegar alguns estereótipos da jornada do herói, da aventura e mergulhar ele dentro da própria jornada do herói do Edward Norton nesse filme. O que é um ponto bem interessante. Realmente, cada vez mais ele mergulha nesse mundo anárquico, até chegar a um ponto onde ele fala que tá demais. Basicamente, o objetivo dele dentro desse filme acaba sendo parar o Tyler, que no caso seria ele mesmo. O que mais ou menos serve como uma pausa, uma quebra da jornada do herói. Pelo menos ao princípio. Só que tem um ponto muito específico que eu queria brindar nessa minha análise. Porque basicamente,
O Tyler é ele. O objetivo do Edward Norton para ele sucumbir a essa anarquia toda seria travado pelo próprio Tyler, para ele mergulhar através desse ato terrorista aí de explodir vários prédios. Mesmo que no final o Tyler morra, ele consegue fazer exatamente o que ele queria, que era explodir todos aqueles prédios e assim fazendo com que o personagem da Edward Norton sucumba àquele mundo anárquico dele. O que pela jornada do herói seria como o ato final. Seria a parte onde o protagonista meio que encara seu maior desafio dentro do seu mundo, realizando algum grande feito, onde ele mergulha de uma vez dentro daquele mundo para dar algum ato heróico final. E basicamente o que acontece aqui é o Edward Norton dando esse mergulho, não por intenção própria, mas ele acaba dando e fazendo algum ato que, naquele mundo anárquico do Tyler, faria dele algum grande herói, algum grande feito dentro daquilo tudo. Então ele pega essas subversões dentro da narrativa do herói e conclui ela dentro do próprio filme, meio que concluindo a jornada do herói do Edward Norton nesse filme. O que é um ponto bem interessante, basicamente serve para mostrar que a jornada do Edward Norton nesse filme é ele mergulhando cada vez mais nesse mundo anárquico, até chegar literalmente no fundo dele. E o filme basicamente faz isso, usando o estereótipo de emergir dentro de uma aventura do jeito mais clássico possível, que é através da jornada do herói. E isso é algo que eu acho bem interessante nesse filme, acho bem inteligente e serve para concluir minha análise aqui. Enfim, tem alguns outros detalhes que eu poderia falar. Como eu disse, esse é um filme com classificação mais 18 no Brasil, então ele tem bem mais brutalidade que o normal nesses filmes. Enfim, eu só queria deixar isso claro mesmo, porque esse é um filme com várias coisas, várias camadas. Isso aqui é a minha impressão do filme, tendo visto ele uma ou duas vezes. Você provavelmente pode ter visto mais, pegado mais alguns detalhes e pá. Então descreva tudo aqui nos comentários, o que você acha sobre isso tudo. E basicamente para encerrar esse vídeo, se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar. É tudo por hoje, então até. Valeu, falou e tchau.